Meus queridos, e hoje eu vou trazer para vocês começar aí a ensinar algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia forense que me ajudaram a alavancar aí na advocacia. Mas antes de eu começar falando aí das técnicas de negociação, trazendo aqui exemplos para vocês, eu sempre gosto de falar o objetivo de eu vir aqui agora e trazer conteúdo para vocês. Como vocês sabem, eu sou há mais de 10 anos professor universitário, já fui coordenador do curso de Direito, sou professor e sempre atuei no núcleo de prática jurídica. E o que me instigou a hoje vir aqui e contribuir com um pouco de conhecimento que a gente tem é verificar as necessidades, tanto dos acadêmicos, mas principalmente com os colegas advogados, que inclusive os exemplos que eu trago aqui e trarei para vocês, eu passei por isso. Mas com as ferramentas, com os exercícios, com todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, vai somar com a advocacia, vai somar com o dia a dia forense de vocês. Mas antes de tudo, eu começo aí do princípio de qualquer advogado. Que antes de você ser advogado, você entrou na faculdade, você entrou no curso de Direito. E eu lembro que eu sou de uma cultura jurídica que todos os meus professores, não quero falar que eu sou muito velho, nem vou revelar a minha idade, mas eu sou de uma época que advogado só entrava com processo judicial, ou seja, a cultura do litígio, né? Então, baseado nisso, em 2010 nós tivemos aí a resolução do CNJ que instituiu os meios alternativos de solução de conflito. E fazendo aí um retrospecto de todo esse tempo, aí, mais de 10 anos, e nos meus estudos, vocês sabiam que a partir de 2019, toda a faculdade de Direito, na sua grade, tem que ter meios alternativos de solução de conflito como matéria obrigatória. E, professor, mas por que isso é interessante? Por que eu devo saber disso? Meus queridos, como a gente sempre está aí no dia a dia forense, hoje mesmo foi um dia bem corrido, graças a Deus. Hoje realizamos mais uma audiência aí para essa nova sistemática da pandemia, audiência por videoconferência. E eu sempre observo esses detalhes e sempre faço aí uma retrospectiva, né, do comportamento dos colegas advogados. E infelizmente ou felizmente, por isso que nós estamos aqui, para mudar essa mentalidade, a mentalidade do litígio. Então, e saiu agora em 2018, tá? A resolução do Conselho Nacional aí de Educação, obrigando, né, ou determinando aí que toda faculdade de Direito ela tenha na sua grade meios alternativos de solução de conflito. Professor, novamente, não estou entendendo o que você quer falar. Meus queridos, o que eu estou demonstrando para vocês é a importância da negociação na vida do advogado. A importância, e digo mais, um diferencial. Só que eu sempre imaginei que negociar era algo de barganha. Era eu vir numa mesa de audiência e falar, olha, eu tenho 100, eu vou falar com o meu cliente até quanto a gente pode chegar. E ali, na mesa de mediação, na mesa de negociação, quem falar mais alto ganha. E não é isso, vocês vão ver que existem técnicas para isso. Então, mais ainda, quem que brigou, só para que vocês entendam a importância disso, quem que brigou para que nas faculdades do curso de Direito tivesse a cadeira obrigatória de meios alternativos de solução de conflito? O CNJ junto com a OAB. Por que isso, meus queridos? Mais uma vez o professor Nestor vem aqui falar. A questão do litígio hoje não é mais regra. Hoje, um advogado do futuro, aquela soft skill que a gente comentou
no nosso encontro passado, hoje o diferencial de um bom advogado é aquele que sabe argumentar, é aquele que tem o caminho ou a ferramenta para atingir o objetivo aí do seu cliente. Aqui ó, já tem aqui alguns comentários. Ó, o Gabriel Cordeiro aqui, inclusive tive a oportunidade de estudar a matéria com o seu pô, Gabriel. Então você é um ótimo negociador, você faz a diferença, você fará a diferença. Então, meus queridos, eu queria trazer aí esse abre-alas da importância da negociação. Então, quem está aí na faculdade do curso de Direito sabe a importância, já está estudando aí meios alternativos de solução de conflito, já está estudando negociação. Só que, infelizmente, ou até pelo tempo que a faculdade dispõe, não tem como você visualizar todas as técnicas de negociação e o principal pôr em prática. E legal o Gabriel falando isso para mim, e aí me corrija se eu estou errado, um dos ápices das minhas aulas de negociação, de mediação e de conciliação é fazer exercícios práticos. Eu sempre brincava em sala de aula que jogo é jogo, treino é treino. E quando a gente fazia aquelas dinâmicas, aí o aluno se colocava no lugar do advogado. Fernando está aqui comigo, trabalhei com o Fernando, meu grande amigo, meu sócio, trabalhamos juntos em Campo Grande. E Fernando, me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Não existe coisa pior quando você vai numa audiência e a parte adversa ou o outro colega advogado nem te cumprimenta. Quando você chega numa mesa de audiência, ou quando você chega numa mesa de negociação, a outra parte, o colega advogado, acha que está no ringue de boxe. Nem te cumprimenta, não tem sorriso no rosto, não tem empatia. E aí, qual que é o teu comportamento diante de uma situação dessa? Vocês sabiam que existe técnica para isso? E hoje vou trazer dicas de livro para vocês, tá? Então fiquem aí comigo que vai ter muito conteúdo, que vai ter muita técnica para vocês. Então, meus queridos, eu trago aqui para vocês mais uma vez a importância da negociação, que negociação é um diferencial para todo advogado hoje. Mais uma vez, você é contratado para quê? Para resolver problemas. E hoje o que é considerado um bom advogado? Aquele que resolve o problema do seu cliente ganhando tempo, trazendo satisfatoriedade para o seu cliente. O cliente fala assim, pô, a doutora Andréa Dutra é uma ótima advogada. Por quê? Porque ela sabe muito? Claro, ela sabe muito. Mas ela tem as técnicas de negociação que com os argumentos, com a arte da persuasão, ela, com as técnicas ali numa mesa de negociação, ela conseguiu resolver o problema do cliente dela. E o melhor, ela construiu isso junto com a parte contrária. Ou seja, teve ali uma negociação ganha-ganha, que a gente vai visualizar aqui nos nossos encontros toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite ou 20 horas da noite, horário de Brasília. Beleza? E digo mais, eu tenho vários alunos, vários colegas advogados, que o Fernando é um case aí de sucesso, tá em São Paulo agora, e você sabia que a maioria dos advogados aí de todo mundo estão se especializando em negociação jurídica? Um dos maiores exemplos aí que nós temos da maior escola, da melhor faculdade de direito do mundo é a escola de Harvard. Então em Harvard existe um curso só para transformar advogados em negociadores. Então, meus queridos, mais uma vez, desculpa eu estar sendo aí insistente, mas é para colocar uma sementinha que acabou a questão de tudo se resolver no poder judiciário, ok? Mas antes, meus queridos, eu preciso que a gente discuta o que é negociação. Qual que é o conceito de negociação clássico aí que a gente tem? Então, primeira coisa que eu sempre falo, negociar é a arte de persuadir. Para eu negociar, eu tenho que saber as técnicas. E aí já trago a primeira ou o primeiro livro aqui para vocês, que é A Arte de Argumentar. Esse livro aqui, só para que vocês tenham ideia, ele fala muito de razão e emoção, tá? Existe uma pesquisa que fala que o ser humano ele é racional, correto?
errado. Essa pesquisa fala que o ser humano ele é emocional. Quantos colegas advogados diante de uma audiência perderam aí a cabeça, perderam aí o emocional? Porque a parte contrária, em vez de negociar os fatos, atacava a pessoa. Os colegas advogados aí que atuam na área de família, meu Deus do céu, quantas audiências eu fiz e numa mesa de negociação, em vez de o advogado discutir ideias, focar nos objetivos, ele focava no que o pai fez ou deixou de fazer. Se você tivesse ali pela parte contrária, a mãe que não deixava o filho, o pai ver o filho. Então, como que você, diante dessa situação, iria argumentar, iria persuadir? Então, tudo isso a gente vai aprender aqui nesses nossos encontros. E aí, a primeira dica que eu dou hoje, meus queridos, ou a primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual que é o principal atributo de um bom negociador, de um advogado negociador? O que vocês acham? Eu vou responder ouvindo. O principal atributo de um advogado negociador é saber ouvir. Por que, meus queridos? Por que, meus colegas advogados, minhas colegas advogadas? Quando você ouve, você vai saber os objetivos de cada um ali na mesa. Quantas audiências de família eu já fiz e eu deixava a parte contrária falar, eu ouvia a parte contrária falar, anotava as objeções principais e raciocinava e descobria qual que era o objetivo. Exemplo clássico aqui. Participando de uma mesa de negociação na área de família, onde a mãe pedia alimentos, guarda, visita. A briga era com relação aos alimentos. E aí eu deixei a mãe falar, comecei a ouvir. Na verdade, eu entendi que o objetivo dela não era a questão financeira, não era os alimentos, mas sim que o pai visitasse a criança, ou seja, alimentos, visita e guarda. Os alimentos ela tinha condições, a guarda, o pai já ia deixar com a mãe. Mas qual que era o objetivo ali da mãe? Era a questão da visita. Então, percebendo isso, o que eu fiz? Meu objetivo era a questão da visita. Mas para que eu chegasse a esse objetivo, eu tive que ouvir. Muitos advogados entram numa mesa de mediação já com a proposta pronta e oferece ela, é isso, pá, pronto, acabou. Mas será que esse é o advogado do futuro? Então, por isso aí, meus queridos, a importância da escuta ativa, de ouvir a parte contrária. Então, a partir de hoje, em toda mesa de mediação, ouça mais e fale menos. Com qual objetivo? Para que vocês entendam aí o lado do outro. Outro requisito para uma boa negociação: empatia, meus queridos. Mais uma vez, hoje eu fiz uma audiência por videoconferência e quando foi me dada a palavra, a primeira coisa que eu falei foi bom dia, aliás era de manhã, né? Bom dia a todos, satisfação estar nessa audiência. Aquela velha audiência onde o conciliador pergunta assim: tem proposta de acordo, doutor? Não tem. E eu olhava ali a cara do colega advogado, a cara fechada. Né? Então, meus queridos, nós somos profissionais. Nós estamos ali para representar o interesse do cliente. Nós estamos ali para agir com a razão, também somado aí com a emoção. Tá? Mas, atrás do profissional existe um ser humano, existe uma pessoa ali que terminou. Doutor, foi um prazer fazer a audiência com você, tal. Nos vemos aí nos corredores do fórum e nos vemos aí em outros encontros. Então, muitas vezes, muitos colegas advogados levam isso para o lado pessoal. Então, a empatia,
ela é um dos requisitos aí primordiais para um bom advogado, para um advogado negociador. Outra dica que eu sempre dou aqui: sinais verbais e não verbais. Você sabia que você pode entender o outro através de sinais? Exemplo, vocês podem aí estar me analisando aqui e verificar se eu estou com raiva. É só olhar aqui minha sobrancelha se eu fizer assim. Se a pessoa está mentindo, ou ela começa a ficar com caguete aqui, ó, né? E tal. Se ela quer esconder alguma coisa, se tem algo ali que você quer descobrir e a parte contrária não se abre. Como que você vai conseguir? Você acha que é sendo um cara rude ou você acha que é tendo empatia? Então, olha a questão aí, olha as observações verbais e não verbais. E o melhor, toda vez que você usa a empatia, a tua proposta para a parte contrária, ela é aceita de uma forma mais maleável. Tá? Eu já participei de audiência onde o colega advogado da parte contrária era aquele cara seco, onde não ofereceu nenhuma proposta, chegou, ó, não tem proposta, tal, acabou a audiência ali, né? A gente esperou aí 3, 4, 5 meses para uma audiência de conciliação. E aquele momento, que é o momento primordial, que é a oportunidade que as partes têm de, com o auxílio dos colegas advogados que entendem de negociação e sabem da importância daquilo e utilizam as técnicas, que as partes chegassem a um consenso, que as partes chegassem a um acordo. Mas, professor, eu não entendo. O senhor quer ensinar nós a ser bons negociadores ou o senhor quer forçar? Não, eu quero que vocês tenham um diferencial. Vai existir ações, meus queridos, vai existir momentos que o acordo não é o melhor meio. Exemplo, hoje, nessa audiência de hoje, é um caso onde o nosso cliente prestou o serviço correto, tem como provar isso e não teria por que ali fechar um acordo. Mas o que nós fizemos? Com toda a empatia, nós explicamos os motivos que nós não estávamos fechando um acordo e o principal, estávamos provando, olha, o serviço foi feito com qualidade, por isso, isso e isso. Mais uma vez, meus queridos, eu estou falando para profissionais, eu estou falando para colegas advogados que têm um diferencial e que o diferencial são as técnicas, é a empatia, é verificar aí as informações verbais e não verbais. Então, anotem aí, requisito a empatia. Ter flexibilidade, evitar o radicalismo. Meus nobres doutores, minhas nobres doutoras, nós somos profissionais. Nós não temos que se envolver com os casos que nos trazidos aos nossos escritórios. Tá? Exemplo, eu tive que aprender isso? Tive. E aprendo até hoje, aprendo todo dia. Uma das minhas especialidades é direito de família. E não existe coisa pior do que você fazer uma audiência pela mãe, onde a mãe, representando o filho, está pedindo alimentos e o pai não está nem aí. Mas olha que interessante a questão da empatia, olha que interessante se colocar no lugar do outro, olha que interessante você saber fazer as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Você olhar para a parte contrária e falar assim, Dr. Everton, meu grande amigo, um abraço. Se coloque no lugar da sua ex-esposa. Hoje você teria condições de criar sozinho o seu filho? A pessoa causa aquele impacto. Então veja que tudo isso você tem que ter flexibilidade. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que ter argumentação. Você tem que ter persuasão. Não basta chegar lá, olha, eu quero 50%, ou a parte que eu estava falando, eu não tenho condições de pagar, não tem acordo, pronto, acabou a audiência e vai embora. Lembre-se, doutores e doutoras, isso é um dos principais momentos de um processo, é a audiência de conciliação, é a audiência de instrução, é a qualquer momento, né, que você pode, com suas técnicas, tentar aí um acordo e resolver
um processo e o melhor, que ambas as partes saiam satisfeitas, que é o que a gente chama de acordo ganha-ganha. Mais importante, evitar que uma das partes saia prejudicada. Isso é um atributo de um advogado negociador. Eu sempre trago um exemplo do cara que chega assim, e aí, colega, como é que foi lá na mesa? Rapaz, ganhei. Eu tinha lá minha margem, ofereci lá pro bobão 100, mas na verdade eu poderia até oferecer mais, eu vi que ele estava desesperado e aceitou. Você acha isso um bom negociador? Então, mais uma vez, evitar que uma das partes aí seja injustiçada, tá? Então, vejam, meus queridos, que, professor, mas e aí? A gente adquire isso na primeira negociação? Negociação é prática. Todos os dias você aprende. Todo dia você aprende algo diferente. Mas, aonde que você aprende? Lendo. Mais uma vez, meu grande amigo, meu colega de docência, meu colega de coordenação, Everton Bellinati, um estudioso. Meus queridos, o bom pedreiro não é aquele que assenta o maior número de tijolos, mas é aquele que tem a melhor ferramenta. O bom advogado, tá? É aquele que sabe muito e o principal, aplica na prática. Por isso que hoje a dica é A Arte de Argumentar, de Antônio Soares Abreu. Aqui ele vai ensinar como encantar pessoas, como negociar, como ter empatia, ok? Então, aqui a gente está no requisito que é manter um relacionamento de respeito e cortesia. Conhecer as razões da outra parte. Olha, gente, de novo, olha como que a questão do requisito para um bom negociador acaba subjetivamente sendo ouvir. Eu ouço, eu conheço as razões da outra parte. De novo, esse exemplo. A mãe pedia alimentos, guarda e visita. A partir do momento que eu ouvi, eu conheci a razão da mãe. A mãe não queria os alimentos porque a mãe tinha condições financeiras. A guarda, o pai já estava de acordo que seria unilateral. A questão ali em jogo era convencer o pai de manter um relacionamento com o filho. Então o que eu fiz? Escutei e observei as razões da parte contrária. E aí qual que foi meu foco? O foco foi o pai. Qual que foi meu foco? Foi fazer inversão de papéis. Ô pai, e se você estivesse no lugar da mãe? Ô pai, como que você imagina? Olha as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Como que você acha que vai estar o seu filho daqui a 1 ano sem a presença de um pai? Como que você acha que seu filho se sentiria participando aí do Dia dos Pais na escola e o pai não está presente? Vejam, independente do relacionamento que vocês tiveram, existe uma criança que não pediu para vir ao mundo. Ó, choque de realidade. E aí, professor, como é que o senhor aprendeu isso? Tá? Técnicas. O bom advogado hoje ele tem que saber de técnicas. E o principal, essas técnicas têm que ser postas aí no dia a dia forense. E vocês vão ver, meus queridos, o diferencial, o quanto você já é bom, vai ficar melhor ainda utilizando as técnicas. Outro requisito para um bom negociador, como tudo na vida, prudência e cautela, tá? Nunca forçar nada, nunca force um acordo. Mas professor, mas o senhor está falando que aquele momento ali é um momento importante, uma audiência de conciliação. Mas se você visualizar que ali não é o momento de fechar um acordo, deixe brecha, utilize todas essas técnicas para posteriormente você ligar novamente para o advogado. Doutor, né, as partes já mais calmas, sou o colega Nestor, advogado, nós fizemos aquela audiência. E aí, doutor, o que o senhor acha de a gente estar se reunindo para a gente tomar, dar continuidade àquela nossa negociação? Então, meus queridos, mais uma vez, esse é o diferencial do advogado do futuro. Esse é um advogado que tem um diferencial, que busca
entregar o bem da vida para o teu cliente que te contratou. Então não é mais um processo aí. Então como você adquire isso? Com as técnicas. Então prudência e cautela. Então meus queridos, essa foi a nossa dica de hoje. Então aqui eu vou recapitular para vocês requisitos aqui para uma boa negociação. Desenvolver empatia e uma comunicação interpessoal. Mais uma vez, olha a importância da inteligência emocional. Vocês sabiam que numa negociação complexa existe até técnicas de respiração, é o chamado Mindfulness. Eu vou trazer isso para vocês no nosso conteúdo, acompanhe a gente aí. Então, desenvolver empatia e uma comunicação interpessoal. Ter flexibilidade e aí evitar o radicalismo, ok? Evitar que uma das partes seja prejudicada e injustiçada. Tá? Mais uma vez, meus queridos, nos coloquemos no lugar do outro. Nos coloquemos no lugar do outro. Manter um relacionamento de respeito e cortesia. Primeiro, com o colega advogado, com o juiz, com o promotor. Eu sempre falo, meus queridos, que o diferencial, e aí, se eu for contar a minha história aqui, eu sempre falo que eu comecei a faculdade ontem, hoje eu já estava fazendo estágio sem remuneração lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira seca com o Paraguai. E aí, meus queridos, eu visualizava como que era o comportamento dos juízes, dos promotores e dos advogados. Lá, comecei como estagiário, depois virei assessor, e a gente conhecia os colegas advogados, aqueles que, não, lá vem o doutor fulano, lá vem o doutor Everton Bellinati, e ele é um advogado negociador. Ele vem somar com o processo. Depois, em Campo Grande, fui mediador. Vocês sabem de 10 audiências que nós fazíamos como lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul como mediador. Vocês sabem por quê? Quais audiências não dava certo? Quando tinha advogados, colegas advogados, que não entendiam qual que era o objetivo daquela audiência e o principal, não sabia as técnicas de negociação. Eu sempre falo isso em sala de aula, né? E de uma mediação que eu estava fazendo, eu estava como mediador, e o colega advogado entrou mudo e saiu calado, né? E as partes ali, a gente mediando tudo, e as partes conseguiram construir ali um acordo ganha-ganha. Posteriormente eu encontro esse advogado, eu já como advogado, na figura do advogado, estava resolvendo um problema para o cliente. O colega advogado me encontrou, ô doutor, tudo bem, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então você lembra daquela audiência? Rapaz, você acredita que a cliente não queria me pagar os honorários? Ela falou, por quê? Porque ela falou que eu não fiz nada na audiência. Então, meus queridos, olha a importância de você conhecer os meios alternativos de solução de conflito. Olha a importância de você saber o que é uma audiência de mediação. Olha a importância de você saber as técnicas de negociação. O advogado, ele é figura, ele é parte primordial para auxiliar os seus clientes a construir um acordo. Se o colega advogado, antes de entrar na audiência, explicasse a importância daquele momento, qual que é a função da parte ali, qual que é a função do mediador, qual que é a função do colega advogado, era só ele explicar que a função dele ali era auxiliar a parte a construir um acordo que fique bom para ambas as partes. Mas lembrando, ninguém é obrigado a nada. Vocês acham que o cliente não iria ficar mais tranquilo? Agora o advogado entrou mudo, saiu calado, nós construímos o acordo, ele se sentiu satisfeito, que ele falou, poxa, foi eu que resolvi minha vida e da minha esposa? Nossa, eu não sabia que isso era possível. Saiu, eu fico imaginando a cena. O advogado foi que falou, agora o senhor tem que me pagar os 20% de honorários ou 30%. Falou, mas doutor, o senhor não fez nada.
Então, olha aí a importância de você saber as técnicas de negociação, entender dos meios alternativos de solução de conflito. Então, manter aqui um relacionamento de respeito e cortesia. E mais, conhecer as razões da parte contrária, mesmo que você não concorde com elas. Ok? Então, conhecer aqui as razões da parte contrária. E por último, prudência e cautela. Tá? Então, meus queridos, mais uma vez eu venho aí pedir para vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nós estamos montando, na verdade já montamos amanhã, na minha rede social agora, Nestor Neto, agora vai virar Prof. Nestor Xavier, tá? Tanto no Facebook como no Instagram, e também o nosso canal aí do YouTube. Então, com qual objetivo, meus queridos? Eu sempre falo que meu objetivo aqui, humildemente, é contribuir um pouco com nosso conhecimento. Né? Eu sempre falo isso, se eu atingir uma pessoa, se com essas dicas aí você puder ser um profissional melhor, né? Você puder melhorar o teu trabalho, automaticamente você está melhorando a vida do teu cliente. Então, isso é um advogado diferenciado, isso é um advogado de alta performance. Então, acompanha a gente, divulga aí o nosso trabalho, fala, olha que legal, o professor Nestor tá postando conteúdo toda segunda, quarta e sexta-feira, às 20 horas. Na sexta-feira teremos aí vários convidados, e aí já deixo aqui o convite aqui para o Everton Bellinati, meu amigo, meu professor, meu colega, para a gente fazer uma live junto. Já falei com o professor Everton Chorro, atenção pessoal aí da Uniderp, o professor Everton Chorro vai estar com a gente aí, e outros colegas de renome, falando aí de negociação, falando aí de técnicas de negociação, para que você cresça primeiro como profissional e contribua também aí como pessoa, até porque, me fale aí, quem não negocia todos os dias, ok? Um abraço e até sexta-feira, meus queridos. Fiquem com Deus.